Salve, Vigis, como é que vocês estão? Tudo na boa? Vai um cafezinho aí? Delícia, delícia. Seguinte, ó, galera. Faz pouco tempo a Riot acabou de lançar o seu primeiro State of the Game, tá? Que nada mais é do que um blog onde eles vão falar sobre o jogo, entrevistar uma galera, parece que é isso, e trazer as novidades, ou o que vai rolar daqui pra frente. E eu vou tá dando uma reagida aqui, vou mostrar pra vocês o que eles falaram, eu vou dar uma reagida e vão ver o que acontece, tá? Eu tô lendo aqui, eu dei uma lida rápida, mas resolvi entrar nos detalhes aqui com vocês. Vamos lá, welcome to the Rift Ball, the first ever States of the Game, that started off. Eu não vou estar falando aqui em inglês, não tô afim, tá? Não vou gastar meu inglês, até porque ele não é dos melhores, com certeza não, né? Eu falo que eu tenho inglês de bêbado, né? Eu vou lá quando tô doidão, consigo falar tranquilão o inglês que vocês quiserem, mas vamos lá. Bem-vindos ao primeiro State of the Game, The Rift Ball. Para começar, estamos apresentando conteúdo em formato de texto, tá? Então, atualizações futuras poderão incluir vídeos também, que seria muito bom para a gente para fazer aquele reaction da hora, né? Continuaremos experimentando o formato ideal, mas não queremos adiar muito o lançamento para final do ano, né? Então, acho que mudou um pouquinho, né? Que já estamos no início do ano, eles queriam lançar antes, enfim, né? A fim de manter o diálogo aberto com os jogadores, que foi uma coisa, inclusive, que não foi muito ok, né? A comunicação da Riot, por enquanto, muitas coisas ficarem abertas, né? O objetivo do State of the Game é discutir o desempenho do Rift Ball, responder as perguntas da comunidade e compartilhar as novidades importantes sobre o jogo. Beleza, é isso que a gente quer, Riot, saber de tudo. Então vamos lá, para começar, pedimos a Shagran Chai, acho que é isso, como é que se pronuncia, produtor executivo de Rift Ball, e David Guskin, diretor do jogo Rift Ball, que falar sobre alguns assuntos que serão temas recorrentes nesse momento do estado de jogo, e depois disso eles responderão perguntas da comunidade. Vamos lá, vamos ver então o que esses malandros estão falando, né, ou planejando sobre o jogo, tá? Para começar, pedimos para David Chagrin que discutissem sua filosofia geral sobre como aborda o Rift Ball, blá blá blá. Então, beleza. Então, segundo o Chagrin, a maneira que ele aborda o Rift Ball é o seguinte, ó. Na equipe de Rift Ball, todos nós somos jogadores de jogos de carta que valorizam tanto o elemento estratégico quanto o social de um TCG. Nosso objetivo com o Rift Ball é proporcionar aos nossos jogadores uma experiência interativa, social e profundamente estratégica, tá? Então, blá blá blá. Colocou no chat GPT e respondeu aqui. E o David falou o seguinte, ó. Tentamos criar um TCG que agrade a todos. Jogadores competitivos que adoram buscar a maestria em algum ambiente 1v1. Jogadores casuais que adoram reunir todos para uma batalha na mesa de cozinha. Que são blá blá blá, o que eles acham sobre o jogo e a visão deles do jogo. E aqui cara, pelo amor de Deus, eles não vão falar o que eu odeio esse jogo, foi uma merda que eu criei, claro que não. Só vou falar bem, beleza. Em seguida, perguntamos para Dave o que ele achava que estava dando certo no Rift Ball. Vamos ver na visão deles o que está dando certo, que pode ser diferente da nossa. Origin e Spirit Forge, os dois primeiros conjuntos do Rift Ball, há muitos decks interessantes para experimentar em competições e jogos casuais. O sistema de recurso e a dinâmica de emoção nos campos de batalha estão agradando tanto o público TCG quanto da liga. Tá, vamos lá. Isso aí era pra ser uma opinião dele, ele já tá falando aí, colocando palavras em nossas bocas, né? E tá agradando você? Bem, realmente tá me agradando mesmo. Então ele tá certo, vamos seguir. E apesar dos desafios de disponibilidade, aí já traz aí já começa a reconhecer aí uma culpa em questão de falta de produto, né? As unidades se formaram em torno do jogo em lojas locais. Em eventos semanais, como Nexus Nights, e em torno de jogo de alto nível nas primeiras eliminatórias e regionais, tá? Então, falou aqui do competitivo, que a galera tá engajada, e vambora, de fato, tá? A galera tá engajada, e reconheceu aqui brevemente o erro de disponibilidade de produtos, tá? Como já deixamos claro, levamos o desenvolvimento desse jogo muito a sério, tanto o David quanto o Chagrin estão discutindo em que estamos trabalhando para aprimorá-lo. Dicção, ótimo. Chagrin. Embora estejamos animados com a resposta de Rift Ball, ainda há trabalho a ser feito. Com certeza, meu amigo, muito trabalho. A equipe está trabalhando para aumentar o estoque disponível, novamente reconhecendo o erro de estoque, aprimorar o processo de pedidos para as lojas de produtos da Riot e melhorar o processo de inscrição para os eventos de Rift Ball. Beleza, ok. Eu não sei se teve problema lá fora, não tivemos nenhum evento aqui, tirando os Nexus Nights. Talvez aqui ele tá falando não dos regionais, né? Eu já tô pensando no alto nível ali do competitivo, mas ele deve estar falando realmente que não tá tão simples assim usar a plataforma deles, tá?
não tá tão legal, aquela plataforma não é tão intuitiva, principalmente, não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho um filho que joga, então eu como pai tenho que ficar autorizando o tempo todo, ok, isso é uma proteção, é bacana pra caramba, tem que ter, né, segundo até as leis aí, mas, cara, é difícil, é chato, cara, foi difícil criar conta pro meu filho, não tá legal realmente a parte ali de inscrição dos torneios. Agora que a gente aprendeu, ok, mas a primeira parte não foi nada convidativo ali, o app deles. Deixa eu falar o seguinte, ó, concordo que há trabalho a ser feito. Há oportunidades para fornecer mais ferramentas que permitam que mais lendas se tornem os personagens de alto nível do metajogo. Tá, aqui ficou meio estranho, né? Porque um tá falando de uma coisa, outro não parece um diálogo, não sei se eles estavam discutindo, como prometeram, mas enfim. Um tá falando aqui sobre inscrições, sobre a questão de estoque, o outro já tá falando aqui sobre metajogo mesmo, né? A parte da gameplay, né? E também algumas grandes oportunidades serem exploradas no horizonte. Formatos focados em multijogadores, legal, porque realmente o 2x2 e o cada um por si ali, bem, pelo menos nos eventos não existe. Né? Experiências mais limitadas como draft e lançamento das bases para muitas novas artes originais. Isso é legal, isso precisa, tá? Isso eu acho que realmente precisa artes originais do jogo. Tá? E não ficar realmente só reaproveitando as skins e artes do universo que já existe por aí, né? E agora, o que mais, né? A comunidade está querendo saber, que é o mais importante no final das contas, né? Ver a empresa falando dela mesma é muito fácil. Difícil é estar encarando a galera aqui, né? O povão. Então vamos lá. Qual conjunto de peças você está mais ansioso para assistir? O Chagrin fala que todos os conjuntos de Riftbound têm um conteúdo novo e empolgante. Sem revelar muito, acho que temos, né, algo realmente especial para o conjunto 3. Então aí, ó, o Sharon tá falando que o conjunto 3 é uma parada bem louca, hein? Não sei se ele já quer hypar a gente, né? Que chegou o 2 agora, já tá querendo hypar a gente pro 3, mas vamos ver. E a equipe também caprichou no conjunto 5, né? Que é o último que vai sair lá no final do ano, que é o Radiance. Bem bacana, bem bonito, não tem como falar mal da parte artística da Riot, isso aí, pelo amor de Deus. E a próxima pergunta é o seguinte, ó, para você você está preocupado com a possibilidade do metajogo de Rift pode ser resolvido rapidamente, tá? Porque realmente a gente vê muita, por exemplo, agora o Draven, né? O Draven vem extremamente forte, porém as coisas já estão se acalmando, né? No momento que eu gravo esse vídeo, já teve um regional passado, onde tivemos 7 lendas diferentes no top 8, ao contrário do anterior, né? Que foi só a Draven praticamente. Então, assim, eu acho que é tudo muito novo, sempre vai chegar aquela galera mais quebrada logo na frente, que no caso o Draven já veio meio quebrado, entre aspas, mas a galera vai começar a aprender a jogar contra, então, bem, o pessoal tá reclamando muito, mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo nesse caso. Mas vamos ver o que o Dave tá falando, tá? Os jogadores de TCG são incríveis. Obrigado. Vocês são muito talentosos e motivados em encontrar combinações de cartas mais inusitadas. É porque, assim, aqui eu dando a minha opinião, tá? Eu sou game designer, não sei se vocês sabem, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de jogos, eu desenvolvo jogo. E realmente é muito difícil você. Eu lancei inclusive um card game, tá? Depois eu posso falar sobre ele se vocês quiserem, coloca aí no comentário. É difícil trazer esse balanceamento, né? É realmente muito foda trazer o balanceamento. Você vê o próprio LoL também, eu sei que não é um card game, mas o próprio LoL toda hora tem um patch. Mas ao contrário de um jogo digital, o jogo físico, o buraco é mais embaixo, porque você não pode ficar, como eles estão fazendo, um monte de rata, tudo que até lado, da torta direita. Então é um balanceamento complicado. Mas que você, como eles devem ter uma equipe gigantesca, cara. A gente fica falando mal, mas, pô, com certeza eles têm uma puta equipe ali de playtesters para ficar testando, criando combinações, fora possibilidades de ferramentas para criar combinações, mas nada substitui a milhares de pessoas querendo criar combos ali, tá? Então, realmente, isso é muito foda. Então, realmente, jogador de card game, por isso que eu sou apaixonado por esse hobby, tá? Realmente são caras foda. Você é um cara muito foda. Tá, então vamos lá. Porque realmente a gente quebra o jogo muito rápido. Isso significa que muitas vezes a visão que temos do jogo internamente durante o desenvolvimento não corresponde ao que os jogadores consideram forte. Não me preocupo quando os jogadores encontram alguns dos melhores decks rapidamente, isso é esperado. Mas também espero que continue experimentando e encontrando novas maneiras interessantes de atacar os decks mais fortes. No geral, enquanto os jogadores puderem ajustar e evoluir seus decks semana após semana, acho que isso contribui demais para o metajogo e é saudável. Eu concordo com ele, beleza? De game design para game design, eu concordo pra caramba. O meta precisa existir para ter justamente esse contra-meta, né? Então, assim, realmente a galera começar a estudar o jogo cada vez mais, criar combinações diferentes, que até mesmo os próprios criadores não têm visão ainda, tá? Então, realmente, isso é importante, isso é normal e é saudável ter um meta e sempre vai ter aquele cara querendo quebrar um meta. Sobre o aparente domínio atual do Draven, olha o cara aí, ó, em Orange,
Em Origins vimos a Kai'Sa Wii, né? A Kai'Sa Wii realmente ficou no topo, aqui no Brasil não, tá? Eles têm um olhar, obviamente, muito ali lá da China e tudo mais. No Brasil, o Wii, talvez por falta de acesso, né? Não tivemos muito, mas embora a N apareceu pra caramba, né? Então, e a N sofreu tanto quanto o Wii em questão de acesso. Mas beleza, né? Realmente tivemos ali a Kai'Sa e agora o Draven muito forte. No topo do meta. Mais jogadores acabaram evoluindo seus decks de forma que o meta continua a se desenvolver. Minha expectativa atual é que existem maneiras pouco exploradas para os jogadores atacarem o Grave, estratégias específicas que são mais resistentes a marcas roxas, que tendem a vencer o combate, né? E acreditamos que essas estratégias podem evoluir ao ponto de derrotar o Draven e se posicionar bem no meta. Então, ó, ele já traz o roxo. O roxo, de fato, já vem muito forte. A gente vê até pelos preços, as cartas roxas estão cada vez mais caras. O Israel, pelo amor de Deus, está muito forte. Inclusive, eu acho que ele vem para derrotar o Draven. Bem forte para derrotar o Draven. Então, tá tudo muito novo. O próprio criador falou, cara, tem coisa ali que vocês podem fazer para derrotar o Draven, tá? Eles testaram, então tem coisa ali pro Draven sair fora, né? Então, beleza. Então, pulando aqui, como o Riftbound lidará com o banimento de cartas quando necessário? Acho que a gente não teve nenhuma carta banida por enquanto, até porque é tudo muito novo. E vamos ver o que o David fala. Às vezes algo no meta, né, é extremamente poderoso ou opressivo. Em geral, nossa filosofia é intervir no mínimo necessário para corrigir uma situação de emergência. Frequentemente, mínimo aqui significa nenhuma intervenção. Eles não querem intervir com alguma coisa que esteja quebrada tão rápido assim, né? Eles querem mexer o menos possível. Porque acreditamos que as coisas continuam a evoluir e, claro, uma coisa que é meta hoje, que está quebrada, de repente uma nova coleção à frente já não está mais. Então, eu concordo com eles, banimentos é só se for um caso muito extremo. Diante disso, como determinamos se a situação está emergente? Então, eles colocam aqui 4 pilares para determinar o que, de fato, é algo que eles veem que, cara, tem que ser mexido alguma coisa, tem que ser feito algo quanto alguma coisa muito forte. Bem, presença em eventos, estamos vendo uma queda na participação de eventos. Isso aqui, se está tendo uma queda, ele já vê que está algo errado. Tá? Sentimento negativo dos jogadores. Sabemos que a conversa da comunidade pode diminuir o interesse dos jogadores em jogar quando alguma carta é muito forte. Combos que quebram o jogo, né? Ele se faz essas perguntas, né? Será que vimos um estilo de jogo opressivo em uma parte significativa do formato? O domínio de algum arquétipo, então, por exemplo, cara, o vermelho está muito forte, decks agro estão muito forte, ou de controle. Então, se eles têm uma resposta negativa para essas 4 perguntas, aí eles vão estar intervindo no jogo. Beleza. Quando isso acontece, nessas métricas que eles analisam, o que eles querem, como eles vão agir? Então, banir uma ou mais cartas. Então, de fato, se dentro dessas métricas começa a ter resultados negativos nas respostas, eles sim podem estar banindo uma carta ou restringir o uso de alguma carta de maneira simples ou de maneira mais complexa. Preferimos não fazer isso, pois gera confusão na comunidade. Muitas vezes deixa os problemas subjacentes sem solução. Tipo, cara, pode usar essa carta de tal forma, não pode usar dessa outra e etc, né? E 2 coisas que não faremos como forma de resolver a situação: erratas. Não publicaremos erratas de nível de poder para as cartas, ou seja, não vamos alterar o funcionamento da carta como forma de corrigir problemas. Mas tivemos algumas erratas já no meio do caminho, né? Alterar regras. Não alteraremos as regras para ajustar o nível de poder. Beleza? Então eles não querem mexer nisso, embora a gente já sabe que errata rolou sim algumas erratas, não só em relação de deixar textos mais claros, mas rolaram sim erratas que muda bastante ali o que está rolando no jogo. Tá? Aqui eles perguntam sobre a complexidade do jogo e como deixar ele mais simples, né? Como que eles vão fazer. O David responde da seguinte forma, tá? Os jogos de TCGs naturalmente ganham complexidade com o tempo, à medida que mais e mais conteúdos são adicionados ao jogo. Normal, né? A gente teve uma Origins, mecânicas mais simples, já entrou agora no Spirit Forge, já entrou o Repeat, já entrou o dinheiro, né? A moeda ali, o token de cash ali, de moeditas, certo? Entrou item, então a cada coleção provavelmente novas mecânicas serão adicionadas, isso é normal e isso traz também a rejogabilidade pro game, tá? Então tem que ter, eu sou a favor disso, tá? Não dá pra ficar a mesma coisa sempre, não rola. Ele fala que estamos nos esforçando para garantir que as cartas sejam mais fáceis de processar e de entender. Realmente, algumas cartas sempre deixam ali dúvida, mas eles estão lançando algumas erratas, mas é aquilo, né? Errata é uma merda, eu não sei, eu ainda não li todas as erratas. Eu já li, mas decorar aquilo tudo é foda, né? Para minimizar a complexidade adicional. Nem sempre conseguiremos,
mas esse é um princípio que buscamos seguir. Então, assim, ele assume ali o erro, né? Que beleza, vai ter algumas erratazinhas, queremos deixar o jogo mais simples, nem sempre vão conseguir, mas eles têm esse direcionamento, tá? O Chagrin, que é importante a fala dele, né? Continuamos trabalhando com nossos parceiros a OVS, né? E a Shiny Soul para colocar mais cartas nas mãos dos jogadores. Em janeiro, anunciamos novidades para reimpressão, né? O famoso reprint, para Proving Ground e Origins. Chegou lá fora esses reprints, mas não aqui no Brasil. Não chegou. O que chegou foi a galera que trouxe, né? Importou ali, mas o distribuidor não teve isso em mãos para colocar nas lojas. Então não teve reprint, tá? Pelo menos ainda. Beleza pra gente aqui. Conforme observamos o crescimento e a evolução da comunidade, continuamos ajustando nossos planos de impressão. Beleza, então aqui eles falam o seguinte, ó, entendemos, reconhecemos o erro aqui da falta de produto, tá? E vamos ter reprints para colocar no mercado, para chegar esse material na mão da galera. Mas ainda não tá. Então, eles erraram em Origins, subestimaram, né, a comunidade em Origins. Em Spirit Forge a mesma coisa. Vamos ver se no terceiro set, no quarto, as coisas vão melhorar, tá? Temos que dar tempo também para os caras, tá? Mas o problema é que o mercado, ele não espera, né? Eu sou fã do jogo, da franquia, já sou super fã, então eu tô dando essas chances para os caras. Mas a verdade é que o jogador médio, não tá afim de esperar mais. Vamos ver o que eles podem fazer, porque isso leva tempo, né? Riftbound adicionou francês. Quando vocês vão adicionar o meu idioma, tá? Provavelmente aqui ele não fala qual o idioma, ele só pegou uma pergunta, tacou ali pros caras. Querem colocar mais idiomas, a equipe está sendo muito criteriosa em todo o processo, né? Adicionar um novo idioma Riftbound vai além de simplesmente traduzir as cartas. Também significa garantir que tenhamos a distribuição estabelecida para acesso às lojas de suporte regional. Então realmente não é só traduzir as cartas, botar para impressora e vambora. Eles têm que garantir que vai ter demanda para isso, tem que ver, tem que calcular muita coisa ainda, o jogo é muito novo. Então, eu acredito, por exemplo, se você está a fim de ver Riftbound em português, eu acho que vai demorar muito para acontecer. 2027 para frente, 28, assim vai. Eu acho, né? Posso estar errado, mas é o que eu acredito. Quero jogar mais no modo multiplayer do Riftbound, mas desde o lançamento tudo é um V1. Né? Realmente, todos os eventos é tudo V1. Vamos ver o que eles falam aqui sobre o 2v2 e o Free For All. Adoramos o fato de Riftbound funcionar tão bem para multijogador. De fato funciona, não sei o quanto você está jogando o 2v2 ou o mesão, funciona, ele flui bem, é divertido, tá? Jogar um 2x2 ou um 3x cada um por si, ou um 4x cada um por si é bem legal. Jogo bastante aqui com meu filho, com meus amigos, e funciona bem de fato, tá? Era algo que eu ficava meu pé atrás e funciona. O princípio que norteia um design do jogo, do Riftbound, é que ele é muito acolhedor e divertido para jogadores e amigos, etc. do TCG, beleza? Este ano esperamos começar a dar mais suporte, tá, para o modo multijogador em lojas. Legal, em lojas locais com eventos de nível superior através de eventos paralelos. Legal, então eles falam aqui que vai ter eventos, tá, para 2v2. Isso aqui é muito legal para esse formato multijogador. E bacana, né? Quem sabe um evento paralelo ali rolando, né? Nexus Night, de repente até mesmo com promos próprias, seria muito legal. Muito bacana. Eles prometem estar olhando, mas não batem o martelo ainda com nada. Por que vocês não permitem que mais pessoas se inscrevam nas eliminatórias do regional do Riftbound? Então eles falam sobre a limitação ali da galera. Agora eles queriam que não tivesse limite, né? De participantes. Não é um bom evento ter 20 rodadas ou não ter juízes suficientes para garantir que tudo corra bem. Então, beleza. Então, eles assumem aqui que não estão aceitando mais gente porque eles querem garantir um ambiente seguro para os eventos, o que, por sua vez, é legal, né? Realmente mostra a responsabilidade com a qualidade dos eventos para a gente, mas também, em contrapartida, né, o limite acaba frustrando a galera que quer participar, né? Mas estamos analisando como gerenciar isso a longo prazo, incluindo a investigação de torneios de terceiros. Legal, então de repente permitir que terceiros façam torneios oficiais, isso é bom. Riftbound enfrenta uma concorrência com outros TCGs. Como vocês planejam se destacar como um TCG competitivo? Tá? Então o Thiago fala o seguinte, ó, nos últimos anos houve uma infinidade de novos produtos e muita empolgação no universo TCG. De fato, em Pirates aí, TCG, Lorcana, teve alguns outros ali menores. Dragon Ball lança TCG também a cada ano, tem um TCG de Dragon Ball, Digimon, Pokémon já tá aí, Magic já tá aí. Então, enfim, realmente são concorrências bravas, principalmente ali quando a gente fala da Trindade, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Magic, né? Vamos ver o que ele fala, né? Como ele vai cair de frente com esses carinhos. A equipe aqui está animada, pois somos jogadores veteranos do gênero. Os jogos da Riot sempre foram competitivos por natureza, então valoriza muito o elemento competitivo. Então isso aqui que realmente também me dá um tesão de jogar Riftbound, tá? Essa questão que eu sei como a empresa funciona,
Eu já trabalhei com esporte, já trabalhei ali dentro dos bastidores ali do famoso CBLOL, do LoLzinho e tal. Então eles de fato priorizam muito competitivo e isso que me anima em Riftbound, que faz apostar as minhas fichas e eles entendem isso e obviamente eles querem valorizar, né? Então eles enfatizam que eles querem realmente trazer um cenário competitivo. E, ó, esse último parágrafo que eu acho que é interessante, ó. A marca e o ecossistema de jogos da Riot também são fatores que consideramos importantes para dar destaque, né, em relação aos outros TCGs. Claro, o universo do League of Legends é gigantesco e eles entendem isso. Do digital para o físico. Como vimos em nossos outros jogos, como o LoL Sports, Valorant e o TFT, aprendemos muito e interagimos bastante ao longo do caminho. E com certeza adotaremos melhores práticas desses outros jogos. Então, tudo que eles aprenderam com o competitivo, claro que são jogos digitais, mas eles estão querendo trazer para o Riftbound. Cara, essa experiência, esse know-how, essa bagagem deles com esse cenário competitivo que faz o Riftbound ter a chance de ser o maior card game no futuro, tá? O maior é meio foda, né? Mas um dos melhores card games, com certeza. Aqui vem uma questão polêmica, tá? Que o pessoal realmente está falando bastante, que é o seguinte, ó, vocês têm alguma atualização sobre a sincronização da versão global entre a China e os Estados Unidos? Daí o Chaga fala o seguinte, sim, estamos planejando sincronizar o lançamento do conjunto 4, isso é importantíssimo. Cara, todo mundo receber junto, claro que é uma questão de logística e tudo mais, mas, cara, se todo mundo receber junto, todo mundo tem acesso às cartas juntas, isso realmente quebra barreiras. E se a Riot conseguir fazer isso com o Riftbound, confesso que, comparado a outros card games, vai ser um puta diferencial para eles, né? E, por final, a última pergunta, eles falam o seguinte, quais são os planos para oferecer suporte digital oficial ao Riftbound? Isso aqui também o pessoal fala bastante, como é que vai ser, vai ter versão digital, não vai? Eles falam o seguinte, ó, com certeza não esperava essa pergunta. Obviamente, brincadeira, ele mesmo fala. O digital acaba tendo que pegar na sua mão, mostrando os possíveis triggers, não deixando você falhar nesse ponto. Então, de repente, um puta jogador de um jogo, de uma versão digital, ele não vai ser nenhum intermediário quando chegar no físico, né? Então, acho que eles não querem ter essa diferença nos jogadores e não querem deixar mais fácil, vamos dizer assim, a experiência do competitivo. Vamos ver o que ele termina aqui na fala, né? E esclarecimentos adicionais sobre algumas interações com as cartas. Okay. No entanto, sabemos que uma parte fundamental da experiência do TCG é a interação social presencial. Então, além dessa questão de deixar mais fácil, eles também entendem que TCG é mesa, cara. TCG é você tá ali, é você trocar a carta, trading card game, você de fato trocar a carta, você olhar a carta, você tocar nela. Então, isso é o legal do TCG, né? Essa parte mais social mesmo, né? Eles querem preservar isso. E não queremos que isso se perca. Estamos sempre buscando maneiras de aprimorar a experiência dos nossos jogadores e não descartamos nenhuma opção que possa contribuir para isso, incluindo o cliente digital para o Riftbound. Aí encerra aqui com essa polêmica. Então você acha que precisa ter realmente uma versão digital do Riftbound? Claro que isso iria atrair mais jogadores, isso é fato. Mas ao mesmo tempo, será que é o momento? Será que já tem que chegar agora o jogo é novo, já tem que ter uma versão digital ou uma versão de repente mais simplificada? Não sei, tá? Eu fico meio pé atrás, embora eu acho que vai facilitar muito a nossa vida para treinar com outros decks, com outros arquétipos e tudo mais. É realmente talvez até uma faca aí de dois gumes, dependendo ali da visão que você tem. No final, eu acho que pesa mais, que iria somar, mas eu fico com meu pé atrás. Eu acho que pode ficar mais um aninho aí só no físico, e aí, quem sabe aí 2027, 2028, fazer uma versão digital. Bem, talvez. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro State of the Game de Riftbound, tá? E, por favor, considere, se você chegou até aqui, né, você quer saber mais sobre esse ambiente Riftbound, se inscreve aí no canal, que eu com certeza vou trazer mais conteúdo pra você. Hoje é o segundo vídeo do dia, então eu tô querendo manter uma média legal aí por semana de vídeos, seja de gameplay, seja de novidades, e é isso, tá? Até a próxima, aquele abraço, valeu!